Boa noite. A gente vai estar comentando um pouco sobre o pacote de serviços básicos de um sistema operacional, os serviços, as funcionalidades que ele possui e que tornam ele, que caracterizam ele como um sistema operacional. O primeiro tópico que eu vou estar comentando é o tópico de interface. Interface é tudo aquilo que o usuário tem contato em nível de software com o programa. Então, quase todos os sistemas operacionais eles possuem uma interface, seja ela uma interface por linha de código, seja ela uma interface gráfica, né? Ou uma interface em batch, que seria também por linha de comando, certo? A gente pode entrar então em outro tópico e comentar um pouco sobre execução. Todos os sistemas operacionais eles têm a necessidade de executar tarefas, de executar atividades, de executar processos, de executar programas. Então, uma das capacidades que um SO deve ter, uma das funcionalidades que devem ser implementadas, é a capacidade de carregar um programa, de carregar um trecho de código na memória, executar esse programa, finalizar a execução com êxito, principalmente, ou não. Né? Ele pode executar essa execução e gerar um erro, mas é interessante para o sistema operacional indicar esse erro para o usuário. Né? Por mais que ele gere um erro, mas ele deve indicar para o usuário. Quando a gente fala, então, sobre operações, então a gente tem entrada de arquivos, a gente tem saída de arquivos, a gente tem entrada de dispositivos, a gente tem saída de dispositivos, certo? A entrada de dispositivos, por exemplo, é uma necessidade. O sistema ele vai ter a entrada de um arquivo, de um trecho de código, de um trecho de script. Então, é uma de suas funcionalidades, é um de seus requisitos para se considerar um SO. A gente pode pular um pouquinho mais à frente e comentar um pouco sobre a manipulação de sistema de arquivos. A manipulação é uma necessidade também dos outros dois tópicos, de execução e de operação. Manipular arquivos possui algumas características básicas, que seria criação, exclusão, alteração, listagem, pesquisa. São as funcionalidades que geralmente a gente encontra em diversos sistemas básicos, né, na internet, seja num site, seja num dispositivo mobile, seja num software mesmo de gerenciamento, são funcionalidades básicas de sistemas. O sistema operacional ele deve ter isso. Então a gente vai ter uma pasta ali que a gente vai estar acessando, vai estar tendo a possibilidade de exclusão, de criação, né? Novamente, seja por interface, seja por linha de comando. O processo de troca de informação. Então, a comunicação do meu computador com outro computador que possa estar na mesma rede, né, com o surgimento de alguns outros protocolos, a gente teve a possibilidade de comunicação entre computadores. Então, a comunicação ela pode ser de diversas maneiras. Né? Ela pode ser através de uma memória compartilhada, através de passagem de mensagens por pacotes, mas ela deve ocorrer. Então, essas 6 características elas devem estar inclusas no pacote de serviços básicos de um sistema operacional. O SEO precisa também mostrar para o usuário formas de como resolver esse erro quando possível e garantir que o sistema funcione de forma correta e coerente na medida do possível. O SEO precisa saber alocar os recursos para cada tarefa que está sendo executada simultaneamente de forma eficiente para não ocorrer desperdício de recurso. Alguns recursos podem ter um código de alocação especial, outros códigos de alocação geral de solicitação e liberação. O SEO necessita mostrar total transparência para com o uso dos recursos da máquina, registrando quais usuários usam e quantos e que tipos de recursos do computador. A proteção diz que o SEO necessita ter controle de todos os acessos e controle dos recursos da máquina. Há também a necessidade de que o sistema saiba lidar com estranhos, requerendo sempre a autenticação do usuário que o SEO conhece. Ele também necessita ter precauções, ou seja, algumas funcionalidades precisam ser bloqueadas para manter a integridade do sistema e a segurança geral. Por exemplo, alguns arquivos do sistema Windows não podem ser apagados com facilidade, pois neles contém arquivos cruciais para a integridade do sistema.